Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A Escritura mostra que tem um tormento eterno depois da primeira morte. É importante que o ser humano saiba disso, que o ser humano tenha medo do Criador, tenha medo do tormento eterno, porque o lago de fogo é real. Apesar que tem muitos crentes que não acreditam que tem o tormento eterno e está pregando heresia, ou seja, pregando um ensino errado. Aí se perdem eles e as pessoas que seguem seus ensinos acreditando que não existe, porque a pessoa que não crê que tem um tormento eterno, ele não vai negar a sua própria natureza carnal. Não vai negar. Vai acaba atendendo aos desejos da natureza pecaminosa. Então, a Escritura fala em vários lugares que tem o tormento eterno, e esse versículo aqui que eu li em Hebreus, a Escritura mostra que tem o tormento eterno. Por quê? Esse versículo aqui mostra, para nós seres humanos, está mostrando, né, que tem um tormento eterno. Porque diz assim: e como aos homens, homens aqui significa homens e mulheres, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte o juízo, porque quando diz assim, vindo depois disso, é depois da morte o juízo. Então aqui a Escritura já esclarece, já deita por terra os ensinos errados, as heresias de quem diz que não tem o tormento eterno. Porque tem crente, por exemplo, que entende e está pregando que o lago de fogo é para aniquilar, é para acabar, é para destruir as pessoas. Esse versículo aqui mostra que não é, porque se fosse como essas pessoas estão dizendo que é a segunda morte, o lago de fogo, digo, é para destruir, então seria uma segunda morte. E não é, a Escritura diz que está ordenado aos homens morrerem uma vez. E esse lago de fogo, ele vai vir depois que os seres humanos tiverem morrido. Ou melhor, as pessoas, digo, serão jogadas no lago de fogo depois de serem julgados. As pessoas já têm morrido, né? Aí vai vir o trono branco, aí vai vir o julgamento para serem jogados no lago de fogo, mas aí não é mais a primeira morte, não, que a primeira morte já tem passado. É para receber a segunda morte, mas não é para morrer. Essa segunda morte, a Escritura esclarece que é para atormentar. Eu vou para Apocalipse para esclarecer ainda mais isso que eu estou dizendo, que a Escritura, ela mesma se esclarece, ela é a luz. Em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eu vou explicar essa passagem aqui. É assim: o Messias ele vai vir para reinar aqui por 1000 anos.
Porém, quando ele vier, ele vai prender Satanás por 1000 anos. E o Messias, enquanto Satanás vai estar preso, o Messias vai reinar aqui por 1000 anos. Quando terminar os 1000 anos, que está aqui no versículo 7, em Apocalipse capítulo 20, eu vou ler do versículo 7 para chegar no 10, onde eu já li. Diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, nesse período aqui já tem passado os 1000 anos, aí Satanás vai ser solto para enganar as pessoas que viveram no milênio. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Pronto, esse devorou aqui é a primeira morte para esse pessoal aqui do milênio. É a primeira morte. Só que depois dessa vai vir o julgamento para eles receber a segunda morte, que é o tormento eterno. Então aqui a Escritura já deita por terra as heresias de dizer que o lago de fogo é para aniquilar. Não. Não é, porque aí seria 2 mortes. E não é. Aos homens está ordenado a morrer uma vez. Vindo depois disso o julgamento. Qual é o julgamento? Julgar e castigar no tormento eterno. Li o versículo 9, aí o 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Essa besta aqui é o anticristo, é o governante mundial. E o falso profeta é aquele que vai enganar as pessoas do mundo. Então eles vão ser jogados no lago de fogo para serem atormentados para sempre. Aí logo em seguida, continuando, vai falar, né, do trono branco. Continuando o versículo 11, eu vou ler até o versículo 15. E vi um grande trono branco, ou seja, depois que terminar o reino milenial, as pessoas vão ressuscitar para ser julgado. Só que a primeira morte aí já tem acontecido. Já tem acontecido. Então agora vai vir o tormento eterno, aqueles que forem condenados. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, olhe, os mortos. Por quê? Porque eles já passaram pela primeira morte. Grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Só que essa morte aqui é para atormentar. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aqui em Apocalipse mesmo mostra que o tormento daqueles que forem jogados no lago de fogo é para todo o sempre. Em Apocalipse capítulo 14, eu vou ler os versículos 9, 10 e 11. Fala que o tormento é para sempre. Diz assim: E seguiu-os
o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta aqui é o anticristo, que a escritura mostra que vai ser jogado no lago de fogo para ser atormentado para sempre. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira, né, do Criador, que se deitou não misturado, ou seja, de Deus. A Bíblia diz de Deus. Porque o nome do Criador não é Deus, foi adulterado. Vou repetir, vou começar no versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A palavra aqui é tormento. Será atormentado. E tem mais, ó, o versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então aqui a Escritura já deita por terra a heresia de dizer que não tem tormento eterno.